senhoras juízas, promotores, colegas, né, demais presentes. Primeiro, agradecer a Deus. Eu anoto, porque a gente está chegando na idade e tem que anotar, senão esquece. Agradecer a Deus, né, por estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a doutora Fabiana, a Escola Judiciária, né, por esse espaço aberto para divulgar as normas sobre financiamento de campanhas, né, objeto do nosso trabalho. E esse evento ele é mais importante ainda pela essa interação, né, singular e muito produtiva, a interação entre a parte técnica e os magistrados. Principalmente dessa eleição, né, e temos uma série de inovações trazidas pela Lei 12.891 e 13.165 e serão aplicadas pela primeira vez nesse pleito, e esses magistrados terão um papel fundamental na criação da jurisprudência em relação a essas inovações. Eu gostaria também de pedir desculpas a vocês, porque eu estou me recuperando ainda de uma gripe muito forte, né? Então a voz já não é boa e está mais fanhosa ainda. E peço desculpas a vocês já antecipadas. Obrigado, amigo. Bem, essa exposição, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte, no sentido de falar da resolução 23463, é a resolução que regulamenta as normas referentes a financiamento de campanha em 2016, e tratando de alguns tópicos, porque a resolução ela é muito grande, e no segundo momento, se for possível, eu gostaria também de tratar também de algumas peculiaridades do processo de prestação de contas. Essa abordagem nós demos no simpósio que ocorreu aqui no tribunal, eu acho também bastante útil para a compreensão do processo. Se não for possível essa abordagem, todo esse material vai ficar disponível, né, em slides, e vocês podem acessar posteriormente. Em relação ao financiamento de campanha 2016, nós temos esses que são os principais normativos pertinentes. Primeiro, a Lei de Eleições 9.504, com suas alterações, inclusive as mais recentes, né? Nós temos a Resolução 23463 de 2015. Essa a gente chama de a Bíblia do Financiamento de Campanhas, ou seja, é a regulamentação de todo o dispositivo da lei, inclusive tratando de aspectos operacionais em relação a esses procedimentos. Em relação, por exemplo, à questão técnica, ela é focada na Resolução 23463 de 2015. Temos a Resolução 23459 também de 2015, e ela traz os limites de gastos que cada candidato a vereador e a prefeito poderá realizar nessas eleições de 2016. Ela foi publicada em dezembro de 2015 e vai ser atualizada até 20 de julho, com base no fechamento do cadastro eleitoral, porque a quantidade de eleitores é um dos parâmetros para esses cálculos. Temos uma resolução ainda a ser editada pelo TSE até 20 de julho e vai tratar dos limites referentes a atividades de militância e mobilização de rua remunerada, e também a legislação, disciplina, que deve obedecer determinados limites. Então vamos aguardar, é algo meio complicado, então eu não vou abordar muito diretamente isso, vamos aguardar essa resolução e vai trazer esses limites. E temos a Resolução 23450, 2015, o calendário eleitoral, e tem alguns dispositivos lá relativos à prestação de contas, algumas inovações. Uma delas é a extensão do prazo para julgamento dos candidatos não eleitos e outros dispositivos. Temos também a normatização, né, auxiliar, e temos essa portaria da Receita com o TSE que vai disciplinar o intercâmbio de informações entre Justiça Eleitoral e Receita Federal. CPF, validade, limite de doação, etc. Essa portaria ela é antiga, mas ela ainda está em vigor. Temos a Instrução 1019 de 2010 da Receita e vai dispor sobre o CNPJ, como serão gerados os CNPJs dos candidatos, né, dos partidos para esse pleito. Temos o comunicado 29.108/2016 do Bacen. É uma norma interna do Banco Central dirigida aos bancos. Dizem que os bancos obedecem primeiro ao Bacen antes de qualquer um. Então, a Justiça Eleitoral, junto ao Bacen, conseguiu que o Bacen emitisse uma orientação direta para os bancos em relação aos procedimentos para abertura de conta eleitoral e encerramento. E por último, temos uma portaria da AGU, uma portaria nova, 2002 de 2016,
e vai regulamentar os procedimentos para a cobrança daqueles créditos que forem eventualmente apurados nas prestações de contas referente à aplicação irregular do fundo partidário, fonte vedada, origem não identificada, né? Então, vai ser determinado na sentença o recolhimento em 5 dias. Se ele não o fizer, vai ser encaminhado para a AGU. E essa portaria disciplina os procedimentos internos da AGU, inclusive o procedimento de solicitação de cumprimento da sentença ao juízo eleitoral do domicílio do doador. Tudo bem? Ministério Público, prazer, viu? A presença de vocês. Bem, em relação à resolução 23463, é uma resolução muito grande, uma resolução técnica, traz muitos detalhes. Ela tem 620 dispositivos, né, parágrafos. Então, nesse sentido, a gente vai tratar apenas de algumas inovações, tá bem? Também estou aberto se tiver alguma dúvida em relação a algo que a gente não pontuar, não colocar. E, dentro do possível, a gente vai fazer alguns comentários sobre esses itens. Eu vou correr um pouco, porque é muito, viu, assunto, mas fique à vontade. Eu acho que a gente vai ter um momento, talvez, para, né, perguntas. É sorte, dúvidas técnicas, a gente está à disposição, né, dentro da coordenadoria da Secretaria de Controle Interno. E em relação à questão processual, a competência da corregedoria do tribunal. O primeiro ponto é em relação a quando o candidato pode arrecadar e gastar. A partir de quando ele pode arrecadar e o gastar, entenda-se, contratar gastos, né? Então, gastar não é o pagamento em si, não é a emissão da nota fiscal, é a contratação daquele gasto. Em regra, continua os mesmos dispositivos da resolução anterior e fala que essa arrecadação e contratação só pode ocorrer após solicitou registro. Em 48 horas, a Justiça emite o CNPJ. A Receita gera o CNPJ, a pedido da Justiça Eleitoral de ofício. O candidato pega esse CNPJ, vai no site do TSE, emite o requerimento de abertura de conta, pega esse requerimento, junta com seus documentos pessoais, vai ao banco, abre a conta. A partir daí, ele poderia contratar e arrecadar gastos. Agora, existe uma exceção. A exceção primeira em relação à constituição e instalação física de comitê de campanha e página de internet. Nesse sentido, a legislação diz que esses gastos, eles podem ser contratados previamente. Nós vamos ter, inclusive, uma campanha muito curta, não é isso? Então, seria razoável que o candidato, depois de tudo isso, fosse correr atrás de contratação, né? Então, em relação à constituição do comitê, aluguel, conta de telefonia, etc., eles podem ser contratados antes, certo? E também a instalação física. Agora, a utilização disso só pode ocorrer a partir desses pré-requisitos. Então, o contrato toma todas as providências preliminares e, a partir daí, do cumprimento desses requisitos, eu faço a efetiva utilização. O TSE trouxe também uma inovação, que não está na lei, no sentido da preparação de campanha, dizendo que gastos com preparação de campanha também estão nessa exceção. O candidato pode contratar antes de ter os pré-requisitos. E ficou meio indefinido o que é preparação de campanha. É a mesma coisa da propaganda, né? Ficou meio indefinido. A princípio é tudo relacionado à campanha. Ele pode, de antemão, já começar a planejar, a verificar os seus fornecedores, manter contato, né, negociar preços, etc. Mas nós entendemos a priori, e aí tem aquela questão e a jurisprudência sobre muitas coisas, inclusive sobre essa, não existe, né? Só vai existir no caso concreto a partir dessa eleição. Então, entendemos que o recebimento desse serviço ou bem, a priori, eles só podem ser feitos a partir desses pré-requisitos. Conta, CNPJ, registro. Temos uma novidade boa em relação à extinção de comitês financeiros. Havia uma previsão nas eleições anteriores e o partido tinha de constituir comitê financeiro na campanha eleitoral. Aí nós tínhamos a prestação de conta do partido, a do comitê financeiro, uma sentença com duas partes, algo meio esdrúxulo, aprovava um, desaprovava outro, etc. Agora não é mais necessário constituir comitê financeiro. Não é possível, inclusive, né? Todo o partido vai atuar nas eleições como direção municipal, direção estadual, direção nacional. Limite de gastos. Novidade também da nova lei 13.165, no sentido de esses limites serão estabelecidos por lei a partir de parâmetros, né? Considerando o eleitorado, considerando o gasto realizado no último pleito, 70% desse gasto. Observando que o limite mínimo é 10 mil para vereador
e o limite mínimo é 100 mil para prefeito. Então nós temos a resolução 23459 e observar essa resolução até dia 20/7 ela deve ser atualizada. Não há previsão de aumento. Antigamente o partido estabelecia o limite, 1 milhão, 2 milhões, 3, era totalmente livre e ainda assim, se ocorresse algum fato, ele poderia pedir ao juízo o aumento daquele limite por um fato superveniente. Não há mais essa possibilidade de aumento. Todos vão ter de se adequar aos limites que forem estabelecidos. O candidato pode usar recursos próprios até o limite de gastos estabelecido na lei. Antes era aquele limite. O partido estabeleceu 1 milhão, se o candidato tem 1 milhão no bolso, ele poderia usar esse recurso na sua campanha. Nessa eleição, ele vai ter de observar, eu posso ter 1 milhão, mas se meu limite é 10 mil, eu só posso tirar do meu bolso para aplicar a minha campanha 10 mil. Composição do limite de gastos. Antigamente também não era muito claro como era composto esses limites. E entra nele. Essa nova resolução, ela explicita quais são esses itens. E a gente vai dar um exemplo no sentido de vocês melhor visualizarem. Mas entre os gastos, ele contratou, aqueles que o partido fez em benefício dele, doação estimável necessariamente o partido tem de transferir para ele. Transferências que ele faz para o partido em dinheiro, ou seja, está explicitado como será composto esse limite. Gastar além do limite. Candidato que gastar além do limite, ele vai pagar uma multa de 100% do valor excedente, né? E esse excesso ele pode ser apurado, inclusive, no próprio processo de contas, certo? Independente de outros processos, são verificados outros gastos e somados eleve mais ainda esse limite, e essa eventual diferença apurada em outro, ele pagaria a parte da multa, tá certo? Houve uma mudança, antigamente a quantia era de 5, 10 vezes a quantia em excesso. Agora é uma vez só a quantia em excesso. Na verdade, o 100% significa uma vez a quantia em excesso. Essa é o quadro da resolução 23459, eu falei com vocês. E aí nós temos aqui o município, nós temos o eleitorado, nós temos os gastos realizados em 2012 e nós temos aqui o valor para cada candidato a prefeito e a vereador para determinado município. Então, um exemplo do limite de gasto. Vamos supor que esse candidato, ele é um candidato a vereador naquele determinado município, conforme a tabela, ele só pode gastar até 10 mil. Então, vamos ver o que ele fez. Ele efetuou despesas, gastos pagos pela sua conta bancária, né, no valor de 12.300. Ele recebeu doações estimáveis de pessoas físicas, aquela seção do imóvel, a seção do carro, né? Ele transferiu dinheiro da sua conta para outros candidatos, outros partidos, que também é livre, né? Não necessariamente precisa transferir para o meu mesmo partido, o candidato do meu partido, ele pode transferir R$800 para candidatos de outros partidos. Ele recebeu doações estimáveis de outros partidos, no valor de 300. E ele também recebeu doações estimáveis de seu partido, no valor de 950. E ele, por fim, transferiu dinheiro de sua conta para a conta do seu partido no valor de 2.400. Então, a resolução diz que tudo isso entra no limite de gasto, à exceção daquela transferência que ele fez para o seu partido na medida do que ele recebeu em benefício. Lembra? Então, o partido fez gastos estimáveis, pagou e doou a ele um recurso estimado no valor de 950. Ele transferiu 2.400 em dinheiro para o partido. Ora, vai se abater o 950 e aquele 1.450 vai compor também o limite de gasto. E aí nós temos o resultado dele. Primeiro, excedeu o limite de gastos, né? Multa de 100%, o excesso foi 1.100, multa de 1.100. Nós vimos os impactos das doações estimáveis, né? Então, isso aqui é muito interessante porque há uma tendência, com um limite muito pequeno, de subestimar o valor das doações estimáveis para adequar o limite. Então, a gente vai ver também isso aqui. Então, o impacto das doações estimáveis. E também esse candidato, ele excedeu também o limite como doador. Como doador, pessoa física pode doar até 10% do seu rendimento. O candidato pode doar até o valor do seu limite de gasto. Portanto, se ele doou aqui 12.300,
e o valor do limite de gasto era 10, se ele tivesse doado 12.300, ele estaria também extrapolado esse valor, supondo que aqueles 12.300 fosse ele que tivesse doado. Tá bem? Um outro exemplo, só para fixar a questão das doações estimáveis, das transferências feitas pelo partido, para o partido. Nesse caso aqui, ele recebeu doações estimáveis do partido de 6.000 e transferiu para o partido 2.400. Ora, esses 2.400 eu não vou computar no limite de gasto, porque eu abato das doações estimáveis que ele fez e computo só as doações estimáveis. Então, nesse caso, de novo, ele excedeu o limite de gastos. Recibo eleitoral. Novamente, como nas eleições passadas, obrigatório para toda doação, inclusive as transferências eletrônicas. O candidato argumenta muito e uma transferência eletrônica, um extrato eletrônico, não é mais requisito indispensável o recibo ou a assinatura dele, porque do próprio Estado poderia se conferir. No caso, a resolução ela não excepcionou o recibo eleitoral, nem a resolução, nem a lei. Só há um caso e a lei estabeleceu a exceção do recibo eleitoral. Então, exclusivamente nesses casos, quando for cessão de bens móveis, aqui não entra a cessão do imóvel, só bens imóveis, o veículo, o computador, por cedente. Esse valor é por cedente, se o cedente cede duas coisas, extrapola esse valor, sai dessa dispensa. Ou então, doações estimáveis feitas entre partido e candidato, referente a uso comum da sede, né? Então, o partido tem uma sede, naquela sede os candidatos também se beneficiam, as despesas de água, luz, locação, etc. O partido paga, doa como serviço estimável para o candidato, ele não precisa emitir o recibo. E material de propaganda impressa conjunta. Então, o partido ou um determinado candidato faz uma contratação de uma propaganda impressa, um cartaz, o nome dos dois candidatos, certo? Ou do partido e do candidato. E paga. Então, esse que paga registra na sua prestação de contas como gasto feito. Ele também, necessariamente, tem de transferir para o candidato, na proporção que ele foi beneficiado, como doação estimável, né? No valor que foi. E então, essa transferência, doação estimável, ele faz para o candidato, não é necessário emitir recibo, e a lei também diz que não precisa comprovação na prestação de contas, né? Entendido aí no sentido que o sistema de análise deve ser parametrizado no sentido de não solicitar esses tipos de comprovação. Isso não dispensa que o candidato e partido as tenha, inclusive pode ser apurado em outro tipo de procedimento ou até dentro do processo de prestação de contas, se os elementos concretos do processo assim justificar. Os recibos, uma novidade também em relação a 2012, eles agora, apesar de já estar na lei essa previsão, eles vão conter expressamente essa questão de que a doação acima do limite implica em multa. Então, o doador, ao assinar o recibo, é um requisito necessário do recibo, ele lá estará expresso e ele está ciente que doação acima do limite ele pode sofrer uma representação. Conta bancária. A conta bancária eleitoral, como nas eleições passadas, obrigatório para todos os partidos e candidatos. Diferente da conta anual do partido, que pela legislação nova só é necessária se houver o recurso, a eleitoral, independente de recurso, candidatos e partidos, toda a direção estadual e todo candidato, tem ou não movimentação financeira, deve abrir as contas, partido até 15/8 e candidato até 10 dias após a concessão do CNPJ. Em 2012, a resolução, ela fixava no sentido que o partido deveria abrir a conta a partir de 1º de janeiro. Ela fixava o prazo inicial. Essa resolução é interessante, ela fixa o prazo final. Mas significa que o partido, desde o dia 1º de janeiro, ele já poderia ter aberto sua conta eleitoral para arrecadar recursos para a campanha. Poderia gastar, poderia arrecadar esses recursos. Por quê? Os recursos destinados à campanha eleitoral necessariamente têm de passar pela conta eleitoral, só permitindo a utilização de recursos da conta ordinária referente aos exercícios anteriores.
certo? Então, se o partido recebeu recursos até 31 de dezembro de 2015, tem um procedimento em relação exclusivamente à pessoa física, ele pode utilizar esses recursos. De janeiro para cá, entrou na conta ordinária, não poderia mais ser utilizado. E a partir de 1º de janeiro, ele já tinha a faculdade de abrir a conta eleitoral para arrecadar, e esse recurso deveria ter entrado pela conta eleitoral. A princípio, é isso que nós entendemos. Há uma dispensa. Em 2012, até 20 mil eleitores não era necessário abrir conta, vereadores, não é isso? Isso mudou. A lei, a 13.165, ela traz um dispositivo que a única exceção é naquele município onde não tem agência bancária ou posto. Tendo posto, tendo agência bancária, é necessária a abertura de conta. E segundo o TSE, não existe município do Brasil que não tenha ou agência ou posto. Os partidos e os candidatos devem abrir conta distinta para fundo partidário e outros recursos. Também uma inovação. Em 2012, ele abriu um determinado candidato. Ele abria a conta, ali recebia os recursos, manipulava recursos públicos e privados numa conta só. Agora, obrigatoriamente, pela questão da segregação, e nós vamos ver também lá na frente a questão de devolução ao erário, a questão de correção desses valores que eventualmente têm que ser devolvidos, é necessária a segregação. Então, a primeira conta, a conta ordinária, todo candidato é obrigado a abrir, tem ou não movimentação. Já essa, do fundo partidário, ele só abrirá se houver recurso. Vou receber recurso. Primeiro abro, claro, eu não posso receber o recurso fora da conta, e aí a gente lá na frente vai ver o nosso entendimento, e o depósito, a doação, ela é direto na conta. Não se pressupõe doação ao candidato em cheque, em dinheiro, seja o que for. Se pressupõe a doação do doador, um relacionamento direto com o banco. Então, essa segunda conta só é obrigatória se houver recurso do fundo partidário. As instituições financeiras devem fornecer mensalmente, até o último dia do mês seguinte, extratos eletrônicos à Justiça Eleitoral. Esses extratos, desculpe. Vou tomar um pouco de água. Então, esses extratos, eles não dispensam o extrato físico, como a gente vai ver lá na frente. O candidato à prestação de conta tem de mandar o extrato físico sempre. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral só vai receber esse extrato até o último dia do mês seguinte. Por exemplo, em relação ao do mês de outubro, a gente só vai receber em 30 de novembro. Essas contas já devem estar analisadas e até julgadas até essa época, principalmente dos eleitos. Então, o extrato eletrônico é um elemento auxiliar, mas ele não dispensa o físico. E a novidade é que esses extratos, além de chegar para a Justiça Eleitoral, também irá para o Ministério Público, diretamente para o Ministério Público, né? Como nós vamos ver também, uma novidade dessa eleição e vários mecanismos de acompanhamento em tempo real do processo de contas. Então, o processo de contas não é só ele quando chega lá no final, prestação de contas. Na verdade, desde o início daquela contratação, já é possível fiscalizar, acompanhar, representar medidas cautelares, etc., em relação ao processo de contas. Os extratos não estão submetidos a sigilos, então são, né, da lei, acho que é 105, não me lembro, é uma lei que fala em sigilo. No caso dos extratos bancários, não são sigilosos. Serão publicados na internet, para disposição de todos, estarão nos processos sem sigilo. Arrecadação de recursos e pagamento de gastos fora da conta bancária implica em desaprovação. Essa é a única irregularidade, porque ele pergunta muito para a gente, sim, mas qual é a irregularidade que desaprova e aprova, né? Na verdade é um conjunto, né? E a gente vai ver depois os parâmetros que o TSE estabelece, mas em termos da lei, essa é a única, e diz, é a própria lei e diz que aconteceu isso, desaprovação das contas e encaminhamento para o Ministério Público, para apuração, né? Ingresso de eventual representação. Doação estimável de candidato. O candidato pode doar um bem, um carro que ele tem, um computador para sua campanha? Pode, mas tem um requisito e esse bem tem de estar lá naquele registro de candidatura. Aqueles bens que eles declaram tem de estar lá. Não há uma discussão, sim, mas se ele adquiriu depois ele pode usar, a norma diz que ele deve estar lá no registro. Por isso nós entendemos que o adquirido depois não, ainda que seja dele.
tá certo? A gente vai ver que a norma eleitoral é uma série de pontinhos, na verdade, e a garantia desses pontinhos, a famosa teia de aranha, né, para quem viu lá, é esses pontinhos que vai garantir essa consistência da norma. Então, bem, só aquilo que está lá no registro de candidatura. E o terceiro, nem bem ele pode doar. Primeiro, para ele doar um bem, ele tem que integrar o patrimônio dele. Alguns bens têm determinados requisitos legais de propriedade, no caso de escritura para imóvel, no caso do veículo. Então, a unidade técnica trabalha em relação a esses bens dessa forma. Observa esses parâmetros legais, se existe propriedade, e entende a propriedade está ali ou não comprovada, abrindo ao julgador apreciar outros elementos de prova. Então, tem de ser integrante do patrimônio do doador, e se for serviço, tem de ser serviço realizado por ele. Não pode ser um serviço doado por terceiro. Eu não posso doar o serviço seu de contador. Eu tenho de ser contador para doar o serviço de contador. Eu tenho de ser advogado para doar o serviço de advogado. Então, esses requisitos em relação às doações estimadas. Vedação de utilização, transferência para candidatos, recurso de pessoa jurídica. Aquele partido que tinha recurso de pessoa jurídica lá no seu caixa, inclusive estava fazendo até uma caixinha para as eleições, ele não vai poder usar esses recursos. Essa DIA 4650, STF, diz que esses recursos não podem ser utilizados, inclusive esses, não é permitido doação de pessoa jurídica, e esses recursos que o partido porventura tem, ele não pode utilizar em campanha eleitoral. Em relação aos empréstimos, a norma também ela traz inovação, vindo da jurisprudência do TSE, que não é possível empréstimo pessoal. Empréstimo só através de instituições financeiras. Isso para todos, candidato e partido. E no caso de candidato, tem uma situação. Esse empréstimo tem que estar acionado por bem, ele não pode ultrapassar a capacidade de pagamento do candidato. Tá certo? Inclusive, essa questão da necessidade, é necessário ele comprovar no momento da prestação de contas, né? Quando estiver sendo analisada essa questão de como ele tomou empréstimo, onde foi e pagou, etc. E durante a análise do processo, o juiz pode, inclusive, solicitar e ele comprove a quitação daquele empréstimo, se já decorreu a análise, o prazo dele pagar, principalmente em relação aos não eleitos, e teremos até 31 de dezembro de 2017 para julgar, a data não me lembro bem. E em relação aos recursos que tem do ano passado, né, lembra aqueles recursos que o partido guardou, etc., ele pode usar se for pessoa física. Então, tudo aquilo que ele tinha arrecadado no passado dentro do partido e pensando numa eleição, ele pode usar, desde que seja doação de pessoas físicas, e esse valor esteja realmente lá na prestação de contas anual, como disponibilidade. A gente vai fazer esse batimento, para ele não receber recursos desse ano, utilizar dizendo que são recursos anteriores. Tá certo? Uma outra novidade em relação aos parâmetros relacionados ao valor da doação. Antigamente, qualquer tipo de doação você podia fazer, independente do valor, por qualquer meio. Aí você tinha, por exemplo, um depósito identificado de 100 mil reais, alguém teve lá no banco a maleta 100 mil, depositou identificado, tá? E está lá identificado. Agora não. Agora doações acima de 1.064,09, obrigatoriamente tem de ser transferência eletrônica, saindo do banco, de uma conta, entrando no outro banco, ou no mesmo banco, em outra conta. Não pode haver manipulação. Então aqui não está abrangido o cheque, não é mais possível cheque, não é mais possível depósito identificado de valor superior a isso aqui. Acima disso, transferência eletrônica. Abaixo pode ser cheque, pode ser via internet, depósito identificado em espécie, etc. E aquela ideia, previsão, boleto de cobrança saiu também, a previsão, não existe mais a possibilidade de arrecadar por meio de boleto. E essas doações, reforçando aquele entendimento que nós já tínhamos colocado, deve ser diretamente na conta. Não se pressupõe o candidato estar com cheque ou dinheiro na mão referente à doação, que o doador tem de fazer direto na conta. Se acontecer doações desse tipo, vamos supor, o candidato se deparou lá na sua prestação de contas com um depósito em cheque de 2 mil. O que ele faz? Está acima desse valor, não pode. Ele vai devolver ao doador, claro, garantindo
a origem, tá? Para comprovar na Justiça Eleitoral, verificar ela estorno se realmente voltou para a origem. E se por acaso ele não conseguir, ele vai recolher ao Tesouro Nacional, uma inovação. Limite de doação, continua 10% do rendimento bruto de 2015, do ano anterior à eleição. Então essa é a regra para doação de pessoa física. Existe uma exceção no sentido de doações estimáveis em dinheiro relativa à utilização de bens móveis ou imóveis. É a doação do carro, é a doação do espaço do comitê, é a doação do computador. Então esses não vão ser aferidos pelo rendimento do doador, mas para efeito de um valor, 80 mil. Agora, tem esses requisitos. Primeiro tem que ser só isso, utilização de bens móveis ou imóveis, não pode ser outro tipo de doação estimável. Segundo, esse bem tem que ser de propriedade do doador, configurando-se que não é propriedade do doador, ele sai dessa exceção e volta para os 10%, tá bem? E o limite antes da eleição passada era 50 mil. Tem uma novidade também, é o seguinte, nessa resolução 23464 de 2015, é a resolução que regula as contas anuais dos partidos, ela é posterior a 23464, posterior, ela traz um dispositivo lá que essa exceção também caberia para prestação de serviços. E na eleição passada ocorreu isso. Havia exceção para a cessão de bens móveis e imóveis e havia essa exceção, até 50 mil, para a prestação de serviços. E aí acomodava em os advogados e os contadores. Então, os contadores e advogados que prestassem serviços estariam adstritos aos 50 mil e não ao limite de 10%. Nessa resolução 23463, inclusive repetindo o dispositivo da própria lei, não tem a questão da prestação de serviço como exceção. Portanto, a priori, toda prestação de serviços, doação estimável de prestação de serviço, o doador vai estar sujeito a esse limite de 10%. Não obstante isso, na resolução 23464, que eu falei para vocês, no artigo 40 artigo 8º, ela disciplina lá a questão da prestação de contas do partido e, ao meu ver, de forma imprópria, ela fala lá no sentido que o partido pode aplicar dinheiro das eleições, etc. E diz que pode doações estimáveis referente à prestação de serviços até 80 mil também estaria nessa exceção. Então é algo aí que está essa discussão, né? Talvez vocês vão se deparar com isso. A gente tem orientado aos partidos que, por meio da Nacional, provoquem o TSE para ver como eles fizeram com a questão do advogado e do contador e editaram resolução complementar, mas por enquanto é isso que está aqui. Exceção só para a cessão de bens imóveis, propriedade do doador. Doações entre partidos. Então, doações entre partidos, candidato, partido, candidato, elas estão sujeitas a limites, ao recibo eleitoral e é obrigatório isso aí, doador originário, né? O legislador, por meio da última reforma, ele introduziu um dispositivo no artigo 28, parágrafo 12, dizendo que era doação, tinha de aceitar, mas não é necessário individualizar o doador. Não era necessário dizer o doador originário. Só e por meio dessa ADI e proposta pela OAB, o STF, em decisão ainda liminar, e aí é bom acompanhar como isso vai transcorrer até lá, suspendeu esse dispositivo aí. Portanto, até que seja julgado, né, é necessário o doador originário e ainda a resolução disciplinar e a falta disso aí caracteriza o recurso como de origem não identificada. A gente procurou ilustrar aqui para vocês a questão do doador originário. O que seria o doador originário? O doador originário aí é o circuito eleitoral. Para o dinheiro entrar primeiro no circuito eleitoral, ele vai sempre entrar com o CPF e o nome de uma pessoa física. A primeira entrada do dinheiro no circuito é sempre dessa forma. Depois ele vai transcorrer de todo o processo, né, transfere de um para outro, etc. Mas é a partir daí ele entra no processo e é a partir daí que o doador vai ser aferido em relação ao seu limite. Então, nessa situação, vamos dizer que agora em 2016, Ana doou para o partido. Ora, se ela doou em 2016, necessariamente tem de ir para a conta eleitoral. Né? Pode ter sido para a conta ordinária. Ela assinou o recibo dizendo que se submete aos limites, pronto. E na prestação de contas do partido eleitoral, ele vai apresentar, né,
a data de apresentação. Vai ter lá informado na prestação de contas como doador, o CPF de Ana e o nome de Ana, e no extrato vai ter o CPF de Ana. Aí ele vai transferir para o candidato A. Ora, no extrato do candidato A, nós vamos ver agora o CNPJ do partido, o dinheiro sai daqui do partido para ele, não é isso? Então no extrato vai ter o CNPJ do partido. Ele vai informar, quem doou para ele, ora, quem transferiu para ele foi o partido, tudo bem. Mas ele tem de informar que essa doação tem como doador originário essa Ana daqui. Aí esse daqui já passou para o outro, tudo bem. Esse daqui vai ter o CNPJ desse candidato A, que passou o dinheiro da conta desse para esse. Vai ter como doador esse candidato, porque esse daqui recebeu desse, mas como doador originário vai ser assim para a própria Ana. De tal forma, eu, eleitor, todo cidadão, possa saber que esse dinheiro aqui, e beneficiou esse candidato B, veio na sua origem de Ana. Isso é o doador originário. O sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral está apto para esses registros e acompanhamentos. E da mesma forma, em relação ao candidato, certo? Sempre entra com CPF, doa para o candidato, vai direto para a conta eleitoral do candidato, doador na prestação de contas é o candidato, CPF, doador também no extrato, é o João, é o doador pessoa física, transferiu para o B a mesma coisa, CNPJ do candidato A, transferiu para ele, o doador na prestação de contas foi esse candidato A, contudo o doador originário de João vai estar sempre seguindo o rastro aí, para a gente ver no final onde esse dinheiro foi aplicado. Agora vamos supor aquele recurso que eu falei para vocês, exclusivamente de pessoa física, referente aos anos anteriores, até 31 de dezembro de 2015. O partido tinha esse dinheiro de Maria lá que recebeu no ano passado. Ele pode usar? Pode. A pessoa física? Pode. Como ele vai fazer essa utilização? Ora, circuito eleitoral, para entrar, tem de entrar como doador, sempre o nome da pessoa física, não é isso? Então ele vai pegar esse dinheiro que está na sua conta ordinária, vai transferir para a conta eleitoral, obrigatoriamente. Na sua prestação de contas, ele vai, lá no extrato da conta eleitoral, quando a Justiça Eleitoral estiver analisando, eu vou ver o CNPJ do partido, né? O dinheiro veio da conta do partido. E na prestação de conta eleitoral do partido, ele vai botar, não que ele recebeu dele, direção estadual, não. O doador é a pessoa física Maria. Entendeu? Então, esse é o procedimento quando usar recursos no ano anterior. E aqui a mesma situação, no final sempre, a gente sabe, quem usou por último o dinheiro de Maria. Apuração dos limites de doação. Também uma novidade, né? Antigamente um prazo muito curto, etc. E a própria lei, uma alteração legal, ela trouxe novos prazos, inclusive com isso, estendendo o período, inclusive, das representações, né? Por excesso de doação. Então, como vai funcionar agora? Até 30 de maio do ano seguinte, o TSE vai consolidar. Vou pegar todas as doações das contas eleitorais, vou pegar tanto o candidato quanto o partido, vou pegar todas as doações ao partido depois do período eleitoral, na conta eleitoral. O partido ele pode ter assumido dívidas de candidato, então ele pode arrecadar depois para pagar essas dívidas. Então vamos pegar isso até 31 de dezembro, fechar, mandar até 30/5 para a Receita. Até 30 de julho a Receita comunica, não a Justiça Eleitoral, mas diretamente ao Ministério Público. Ela comunica indícios de excesso. E o Ministério Público tem até 31/12 para propor essas representações. Interessante é o seguinte, primeiro só pessoa física, né? Pessoa jurídica não vai mais, porque não é mais possível. Se houver, seria uma irregularidade, não vai ser apurado como limite de doação, excesso de limite. A comunicação e a Receita faz para o Ministério Público vai informar só o nome da pessoa, o município, a UF fiscal e há um indício de excesso. Não vai informar quanto a pessoa recebeu, nem o excesso que ele fez, ele já diria quanto ele recebeu. E aí o Ministério Público, né, dentro da sua competência, propõe ou não a ação, solicita a quebra de sigilo, inclusive do beneficiário, doador e beneficiário. E quebra de sigilo, porque uma coisa que pode ocorrer muito nessa eleição é interposta a pessoa na doação. Ou seja, a pessoa jurídica bota dinheiro na conta da pessoa física, a pessoa física doa como seu. Ou seja, por isso, essa quebra de sigilo, por vezes, é necessária e útil, dentro do processo de representação. Aferição de isentos. Então, isentos e não apresentaram declaração. As pessoas são isentos, né, dentro daqueles parâmetros, não só de renda, como de patrimônio, etc.
podem não apresentar declaração para a Justiça, para a Receita, apresenta a declaração de isento, né? Para essas pessoas, como não há parâmetro para aferir, o corte que a Receita vai fazer é o rendimento obtido, o limite de isenção do alendário, do ano alendário em 2016. 2015, o limite era, acho que era 25 mil e pouco, 26, daria 2.600. Só que não sei, isso aqui a gente está conversando com o TSE, não sei se foi proposital ou não, porque ele fala ano calendário de 2016. Então, 2016, esse ano, o limite de isenção nós só teremos no ano seguinte. Geralmente a Receita publica no início do ano ou no final, né? Quando saem as regras do imposto de renda do ano seguinte, de tal forma que não se tem isso aqui. Nem o doador, na verdade, sabe, né? Quanto seria. Como é que tira isso aí, meu amigo? Deixa eu ver. Onde você manda? Oh, tá difícil esse mouse aqui. Ah, ele aqui. Sim, então, esse vai ser o corte, né? Quando tiver esses valores, aí a Receita vai dizer o seguinte, olha, se ele doou até, vamos supor, se é 2.700, ele doou até 2.700, olha, está dentro do limite, então eu não emito comunicação nenhuma para o Ministério Público. Mas é importante alertar que isso é para efeito de aferição, isso não autoriza a ninguém a doar mais do que 10%, certo? Então, dentro de um processo próprio, mesmo se a pessoa for isento e ela não tem renda ou tem uma renda inferior, ela doou 10%, caberia a representação, tá bem? Então, há uma diferença entre procedimento para aferição e possibilidade de ele possa doar mais de 10%, não existe, é sempre 10% pessoa física. E há uma novidade também, trazida também pela jurisprudência do TSE, no sentido da possibilidade de apuração antecipada. Nós vimos que o Ministério Público vai receber aquelas informações e tem aqueles prazos para ingresso das ações, das representações, se assim entender. Só que há uma possibilidade de apuração antes, já no transcorrer do processo da de conta, desde que haja fundadas suspeitas. E, inclusive, interessante que a norma fala que é de ofício ou requerimento do Ministério Público, dando ideia que o próprio juiz pode solicitar à Receita Federal a quebra do sigilo em relação a ele, doador, para verificar esse excesso. Eu entendo que essa apuração talvez ela só se processe para efeito das contas, não se processe para efeito de uma representação. Né? Aí o Ministério Público vai ter de ver como vai tratar isso, até porque a excesso de doação, a doação ela é consolidada. Então, por que aqueles passos da Receita? Porque é preciso reunir tudo, candidato de todo o Brasil, ele doou 10 para um, doou 20 para um, doou... eu somo tudo, vejo que ele doou e comparo. Nesse caso, eu estou comparando um processo específico, né? Então, eu vejo com utilidade no processo, mas isso aí, né, vamos ver como vai se processar. A vantagem é que você poderia alcançar o candidato beneficiado, principalmente o eleito, né? As apurações lá no final, o candidato já teve suas contas aprovadas ou desaprovadas, já encerrou aquele procedimento, né? Então, para você alcançar esse candidato beneficiado, talvez seja mais difícil. Então, teria essa utilidade, não sei como isso vai se processar. Falou? Ele parou de funcionar, cadê menino? Parou de... Vamos ver... Parou, e não foi minha amiga. Veja aí, Fábio, travou tudo. Que aí foi na hora que eu movi o mouse. Agora foi... Tudo bom, minha amiga? Deu problema técnico aqui, mas nossa amiga já tá... Eu tô tentando, né? Será que agora ele não vai não? Apertando ali o... Tá, Deixa eu ver se ele vai agora. Ah, vai. Obrigado, viu, minha amiga? Ele parou de funcionar. Foi, e agora? Agora foi. Pronto. Uma novidade também trazida da Lei 3.165 é a questão da destinação de recursos do fundo partidário para as campanhas eleitorais
das mulheres. Então, todo partido e receber, apenas ele receber fundo, né, deve, do montante que ele aplicou, transferir de 5% a 15% para candidatas mulheres, e a gente entende transferência direta para a conta, e não aplicação pulverizada como aplicaria para os outros candidatos. Então, seria aplicações diretas. Então, por exemplo, o determinado diretório municipal recebeu 100 mil de recursos do fundo partidário. Ele tem de pegar 5 mil no mínimo e mandar para transferir para as candidatas mulheres. Claro que aquele diretório que não receba também não é obrigado a transferir, né? Vedação, doação, pessoa jurídica de origem. A resolução, ela simplificou a questão da doação, e antigamente a maioria das fontes vedadas eram pessoas jurídicas, né? Então agora a pessoa jurídica já resume tudo. Concessionária, permissionária, está todo mundo ali, e inclusive empresa privada, etc. E aí ele traz a resolução que é vedado receber dinheiro de origem estrangeira e de pessoa física, concessionária ou permissionária, além da pessoa jurídica. Essa questão origem estrangeira também é uma questão de inovação do TSE, porque na verdade a lei falava entidade ao governo estrangeiro. E ficou uma dúvida aí, e essa origem estrangeira veio de fora, é de estrangeiro, é de brasileiro residente no exterior, é de César, então isso aqui também vai ter de ser visto, é isso. Em relação às pessoas físicas concessionárias ou permissionárias, apesar de em tese a concessão é em relação à pessoa jurídica, né? Mas tem alguns doutrinadores que entendem também que poderia haver pessoa física, mas o fato é que se houver pessoa física ou jurídica, pessoa física concessionária ou permissionária, ela é vedada de doar para a campanha. E como é que a Justiça Eleitoral vai fazer isso? A Justiça Eleitoral já começou um procedimento, não sei se alguns magistrados já tomaram conhecimento, de levantamento junto às prefeituras municipais do interior acerca de concessões e permissões à pessoa física. E aí nós vamos receber esses dados cadastrados na Justiça Eleitoral e, por ocasião da análise, esse batimento vai ser feito. Divulgação de recursos de fonte vedada, devolução de recursos de fonte vedadas ao doador. Antigamente não havia previsão. Receber recursos de fonte vedada era irregularidade, não devia utilizar e recolher esse dinheiro. Agora é possível você devolver ao doador, desde que eu não tenha utilizado. Então, recebi o dinheiro lá de uma empresa, não sabia, agora não pode, tá? Pega esse dinheiro, não usa, e a gente vai acompanhar isso pelos saldos dos extratos, transfiro para o doador, garantindo a comprovação na mesma origem, né? Eu posso comprovar que o dinheiro veio para a origem, né, da onde ele partiu. Se por acaso não conseguir devolver, isso deve ser recolhido ao tesouro. A ausência de identificação de nome e caracteriza o recurso como de origem não identificada. Recurso de origem identificada não pode ser utilizado na campanha. O que caracteriza esse recurso? Ele é recurso que ou está na prestação de contas seu nome ou seu CPF do doador. Nome ou CPF do doador ausente, o recurso é de origem não identificada, e em pese ele possa até comprovar por outros meios. E aí, por quê? Porque, aí vocês vão ver lá na frente, a prestação de contas ela é processada de forma eletrônica, analisada de forma eletrônica, inclusive em relação aos batimentos com a Receita. Então, ainda esteja nos autos, mas se não tiver dentro da prestação de contas, ela restringiu, ela impediu, ela limitou os procedimentos de análise, portanto, esses recursos são considerados de origem não identificada. De tal sorte também em relação ao doador originário, né? Doador originário também, a falta do nome do doador daquela Maria e do CPF da Maria também caracteriza o recurso como de origem não identificada. E esses recursos devem ser transferidos aos... Claro, se eu tenho lá um determinado recurso, está de origem não identificada, mas por um erro aí, eu sei quem é, o prestador no momento da diligência vai, corrige, faz alteração, retifica a prestação de contas e, né, comprova aquilo e regulariza. Se ele não conseguir identificar, esse recurso vai para o tesouro, não pode ser utilizado. E também uma novidade em relação a 2012, esses recursos aí, eles são atualizados monetariamente e juros. Então tem um programa próprio, um programa inclusive do próprio TCU, né? E é usado e você coloca, aí você obtém os valores já atualizados, ele vai recolher esses valores. Assunção de dívida de campanha. Antigamente havia a previsão de que o partido, o candidato ao término da campanha, não tendo recursos para saldar suas dívidas, poderia, se o Diretório Nacional do Partido autorizasse, o Diretório Municipal assumir essas dívidas
e essas dívidas passavam a ser do Diretório Municipal, claro que solidariamente com o candidato, para efeito civil, etc., né? É solidário o candidato ainda. Mas a prestação de contas não era considerada irregularidade se o partido assumisse a dívida. Mas ficava assim, poderia assumir. A novidade dessa resolução é a disciplina, quais são os procedimentos. Ele deve trazer, por exemplo, a anuência do credor em relação à dívida, os dados da dívida, ao cronograma de pagamento e quitação, deve ter autorização da direção nacional, o partido deve apropriar isso na sua contabilidade, prestar contas à Justiça Eleitoral, obedecer aquele cronograma de pagamento e ele se responsabilizou, ou seja, existe todo um rito em relação a essa assunção de dívida, permitindo à Justiça Eleitoral efetivamente acompanhar essa dívida na prestação de contas anual do partido. Dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários do município não precisa do requisito da direção nacional, mas deve observar todos os outros, né? Anuência do credor, documento, cronograma, tudo. Apenas o Diretório Municipal não precisa da direção nacional, ao contrário da dívida de candidato. E para o Diretório Municipal assumir dívida de candidato, ele precisa que o Diretório Nacional o autorize. Contratação de serviços de consultoria jurídica e contabilidade. Isso é uma inovação trazida pela 23470 e é uma resolução posterior à 23463 e veio alterar em relação a isso. Havia uma queixa em relação da OAB, inclusive uma proposição da OAB, no sentido de que haveria um impacto muito grande, ou seja, os limites de gastos são pequenos e uma representação processual, por vezes, são valores altos e aí inviabilizaria essa questão se fosse considerado gasto de campanha. Então, por meio dessa resolução 23470, o TSE entendeu que, se é serviço de consultoria, ela constitui gastos eleitorais. Ou seja, se o advogado está ali auxiliando o candidato no decorrer da campanha em relação à consultoria, do que ele pode ou não arrecadar, gastar, etc., isso é gasto eleitoral e vai. Contudo, se procedimento, honorários referente a serviços de defesa nas ações de propaganda antecipada, registro, o que for, inclusive o relator entende a própria prestação de contas. Olha ele aí de novo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Então, se for relacionado à defesa, não são gastos eleitorais. Não são registrados nas prestações de contas, não podem ser pagos com recursos da campanha, devem ser suportados pela pessoa física, candidato, ou no caso do partido, pela sua conta ordinária. Então, isso é uma inovação em relação Já em relação ao contador, o contador, em que pese também a consultoria de contabilidade não ser gasto eleitoral, a própria norma diz que o contador ele deve acompanhar o candidato desde o início da prestação de contas, né, durante todo o processo. Por conseguinte, automaticamente a resolução imputou o serviço de consultoria de contabilidade para, né, as campanhas. Portanto, o serviço de contabilidade referente à consultoria sempre vai ser gasto de campanha. Agora, apresentou a prestação de contas e aí no decorrer daquelas diligências, etc., o contador é contratado para, né, se manifestar, para atuar ali já não é mais gasto de campanha, é gasto pessoal. Recurso do fundo partidário, uma outra novidade, inovação da jurisprudência do TSE, não pode pagar encargo de qualquer espécie, inclusive as multas eleitorais. Né? Interessante que o TSE diz, inclusive, e na reforma da 365 estava previsto que poderia usar recursos para fazer isso, e aí os próprios deputados tiraram isso. De tal sorte que eu não posso pagar, inclusive aquela multa eleitoral, e é gasto de campanha, e aí vai ser um problema porque ela impacta no limite de gasto, né? E os valores fogem da governabilidade do candidato, mas essas multas eleitorais aqui eu não posso pagar com recurso do fundo partidário. Eu tenho de pagá-las necessariamente, fora a propaganda antecipada, que não é gasto eleitoral, tenho de pagá-las com recursos próprios da campanha, e é considerado gasto eleitoral. Em relação à propaganda antecipada, não são gastos eleitorais, não podem ser contabilizadas como gastos eleitorais, e aí a gente vai ver lá na frente um dispositivo, né, dentro do plano de fiscalização, o TRE usou no ano passado, e esse ano os juízos vão usar
dentro da sua conveniência e possibilidade, né? No plano de fiscalização do TRE, nós acompanhamos todas as multas que eram aplicadas a candidatos e partidos, se eram antecipadas, se não eram, etc. E confrontamos com a prestação de contas para ver a regularidade daqueles pagamentos. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, a norma traz também a previsão do limite fundo de caixa. Então, a priori, todo pagamento tem que sair sempre da conta bancária, né? A forma de pagar é o candidato por meio de um cheque, transferência eletrônica, etc., pagar o seu fornecedor. Dinheiro saindo direto da conta do candidato para a conta do beneficiado, do prestador, do fornecedor. Contudo, despesas de pequeno porte, o TSE disciplinou a questão do fundo de caixa. E é fundo de caixa? Eu tenho dinheiro lá na conta eleitoral, necessariamente o dinheiro tem de estar lá, eu pego, faço um cheque, né, nominal ao partido administrativo, saco esse dinheiro, eu boto na minha gavetinha, no meu caixa e fico pagando as pequenas despesas. Que despesas são essas? Elas não ultrapassam R$300 por nota, e aí também vedada a questão do fracionamento. Você tem uma nota de xerox, por exemplo, R$300, a outra de R$300 no mesmo dia, caracteriza que a pessoa mandou partir a nota para poder caber. E aí, certo? Então, e tem esses parâmetros. Interessante que em relação ao partido, o parâmetro é 2% dos gastos contratados, e isso implica um acompanhamento contínuo. Então, por exemplo, hoje eu gastei 100 mil. Como é que eu posso ter de saldo de caixa, de fundo de caixa, até 2% disso? Amanhã, depois de 200 mil, 200 disso. O partido tem que estar sempre se referenciando, ou ele tem gastos contratados, tem ou não pago, gastos contratados. Já o candidato, o parâmetro dele é o limite de gastos. Ele pode ele pode ter saldo até 2 mil, e é saldo. Saldo é dinheiro naquele momento no caixa. Então, naquele dia no caixa, ele pode ter até 2 mil. Desde que esse valor não ultrapasse 2% do limite de gasto. Então, vou fazer um exemplo só do candidato, né, para a gente vislumbrar. Vamos supor esse candidato que tem um limite de 530 mil. Ele, no dia, ele só pode ter na sua gavetinha 2 mil. Né? Agora, durante toda a campanha, ele pode ter pago despesas com um fundo de caixa no valor de 10.600. E é justamente 2% do limite. Tá certo? Então, por exemplo, eu usei 2 mil hoje, amanhã eu uso mais 2 mil, cheguei em 10.600, paro. Não posso mais pagar nada por caixa além desse valor. Né? E aí fica uma situação, o candidato, e a maioria vai estar aí, limite de 10 mil. Qual é ele só pode fazer R$200. Né? É uma situação, então só posso pagar despesa por caixa até R$200. Né? Então, é uma situação e vai impactar também essa questão. Limite de gastos para a contratação direta ou terceirizada de pessoal, e aí é para serviços de atividade de militância e mobilização de rua remunerada. Ou seja, no parágrafo 8º tem uma exceção e os gastos não remunerados não estão nesse limite. Certo? E são esse tipo de atividades aqui, atividades de militância e mobilização de rua. Aquela pessoa que fica, né, assim, com a bandeira, com a mesinha, etc., está na rua, distribuindo. Então, essa é a atividade de militância. E a Justiça Eleitoral vai saber quem são essas, né? Para efeito da prestação de contas, ele vai contabilizar no local específico, no sistema de prestação de contas, e o sistema vai puxar esse valor, comparar com o limite e fazer o batimento. Esse limite, como eu falei para vocês, ainda vai ser editado pelo TSE até 20/7. Pessoas físicas, era também uma dúvida muito grande do candidato. Eu contrato pessoa física, tenho de recolher e reter o INSS dele? Não é necessário. Pessoa física é contribuinte individual, a obrigação é dele, não é que ele não deva. Isso vai ter sido, ele convém com a Receita, e cada vez mais a Receita tem se aprimorado nisso. Para a Receita, ele deve recolher. Ele é um contribuinte individual, se encaixa naquelas regras de contribuinte individual. Então, a da prestador que prestar serviço para a campanha pessoa física deve procurar fazer seu recolhimento para a Receita, ver como é que faz. Agora, o candidato ele não precisa reter. O serviço foi 3 mil, paga os 3 mil fechado para ele e pronto. No caso do partido, a mesma coisa. Antigamente havia a normatização, o partido era obrigado a reter porque era considerado pessoa jurídica. Houve uma alteração da lei 12.891, 12.212, parece, é a lei que trata da Seguridade Social, e agora o partido também não é obrigado a reter esses valores. Uma novidade esse ano. Estabelecido o limite de gastos com despesas de alimentação e aluguel em relação ao total de gastos contratados. Outra inovação da lei 12.891. Você veja, em 2013, né? E por força da data que ela foi editada, não foi possível aplicar. Em 2014 está vindo agora.
Então, despesas com alimentação, interessante que a norma fala, alimentação de pessoal ao serviço da candidatura, da ideia, e tirou o candidato, né? O candidato não poderia pagar sua alimentação, mas a norma fala, pessoal ao serviço da candidatura. Então, despesas com alimentação desse pessoal ou de aluguel tem limites. Alimentação 10% em relação ao total de gastos contratados. Novamente, a norma ela faz a vinculação com gastos contratados, necessitando de um acompanhamento contínuo do candidato. Hoje eu contratei tanto, então eu posso gastar com alimentação tanto. Amanhã eu contratei tanto, então agora meu limite já é esse. Então é algo que vai exigir, né, um acompanhamento do candidato. E outra coisa, o contratado aqui é no sentido geral, inclusive da doação estimável. Esse não haveria burla, ou seja, se ele determinado partido contrata veículos em prol do candidato, doa estimável, esse valor também vai ser considerado nesse 10%. Né? A ideia da legislação é reduzir as despesas em relação a esses itens. Há também uma novidade, né, trazida pela jurisprudência do TSE e a previsão de determinação judicial aos fornecedores por provocação do Ministério Público. No determinado parte, ele fala no sentido que o juiz ele pode diligenciar, mas naquele ponto que ele está falando em relação à diligência ao candidato, mas logo abaixo ele fala que é possível, por provocação do Ministério Público, né, desde que apresente provas, né, para que os fornecedores apresentem provas do efetivo fornecimento, realização de busca e apreensão, exibição de documentos e demais medidas antecipatórias, né? Uma mini lava-jato, na verdade, né? Então, na verdade, esses procedimentos, inclusive, o grande problema que ocorreu no TSE, né, em relação a determinadas contas, foi no sentido de empresas que não tinham capacidade de doação, empresas que não existiam de fato, documentos inverídicos, etc. Então, agora, dentro do próprio processo, se houver elementos, né, e o juiz se convencer, por meio da provocação do Ministério Público, podem essas medidas ser tomadas durante o procedimento, não é necessário esperar o processo chegar, nem mesmo a prestação de contas parcial. Em relação ao gasto com alimentação, eu falei para vocês, então sempre atrelado à questão do limite de gasto no caso do candidato. Então, e nesse caso, o candidato ele contratou 12.300 de gastos, né? Então ele pode gastar nesse dia aí 1.230 com alimentação e aluguel 2.460. No dia 2 do 10, vamos dizer que nesse momento ele já tem até um tratado de despesa de 4.800, o limite dele fechou a prestação de contas aí, esse é o limite que a Justiça Eleitoral vai aferir para ver se ele obedeceu. Serviço de profissional contábil, como eu falei com vocês, sempre é obrigatório. Então, contábil sempre é obrigatório, nós vamos ter até um evento na próxima semana no Conselho de Contabilidade, entendeu? Tem feito uma parceria muito boa com o TSE, há uma previsão até, inclusive, de a gente ter banco de dados dos contadores para verificar a regularidade, ou seja, né? Então está muito interessante. E o profissional contábil sempre vai acompanhar a prestação de contas, inclusive ele vai assinar essa prestação de contas, diferente do advogado. O advogado representa o candidato, o partido, né? Mas ele não se responsabiliza pelas informações das contas. O contador não, o contador ele faz parte, ele se responsabiliza também por esses dados dessas contas. Inclusive na prestação de contas simplificada e sem movimentação. Então, há uma previsão da norma de prestação simplificada, a gente vai ver isso, ou também que possa não haver movimentação, mas mesmo assim não dispensa a figura desse rapaz aqui, do contador. Só isso, né? Tá certo. Em 2012 não havia obrigatoriedade do contador. Também obrigatório advogado. Tem ou não movimentação simplificada, sempre é necessário a representação por advogado, sob pena dessas contas serem consideradas não prestadas. Advogado aqui, né? Em 2012 também não havia, posteriormente por uma regulamentação do TSE, do TRE e TSE também foi exigido a representação processual daqueles processos que estavam em curso de 2012. Informação de arrecadação de recursos financeiros em até 72 horas e apenas uma prestação de conta. Antigamente o candidato tinha prestado 2 prestações parciais e uma final. Agora ele só apresenta uma parcial entre 9 e 13 de setembro,
pegando a movimentação que ele teve até o dia 8, mas também agora, por força da alteração da lei, ele tem, toda vez que receber recurso financeiro na conta, em 72 horas ele tem que replicar essa informação para a Justiça Eleitoral. Não leva nada no cartório, manda tudo, tanto a parcial como o relatório pela internet, não precisa protocolizar no cartório. Após a divulgação da parcial, a critério do juiz, esse pode ser autuado. Aí o juiz vai observar, dentro da peculiaridade do juiz, etc., o melhor momento para autuar esses processos, e é interessante para não deixar para o final, para a apresentação de contas final, porque aí você vai ter um prazo curto para analisar essas contas, né? Então, interessante seria ver o melhor momento, né, dentro de cada juízo, dessa autuação, que pode ser feita a partir da prestação de contas parciais. Mas como ela é feita uma vez que ele não leva nada no cartório, o próprio cartório vai, emite o extrato no sistema e a partir daquele documento ele autua o processo. Após a autuação das parciais, pode ser determinada a análise das prestações de contas. Mais 10 minutos. Eu tenho mais 10 minutos? Isso. É mesmo? Ah, e horas são? Ah, não é até 4, não? Ah, me perdoe, eu pensei que era até 4. Encerra 10 minutos mesmo? Então, pronto. Me perdoe, eu pensei que era até as 4, viu? Parece que até um pouco menos, então. De qualquer forma, os slides vão ficar disponíveis, etc. E aí vocês, né, acompanham. Em relação à questão da análise, o juízo também vai analisar para ver, né, a viabilidade ou não dessa questão de analisar antes ou não. Aqui no TRE nós não conseguimos em 2012 fazer em 2014. A prestação de contas finais, ele manda via internet, mas é necessário obrigatoriamente levar no cartório o documento, o extrato que ele mandou via internet e o documento para validar, sob pena de elas serem julgadas não prestadas. E a vantagem desse ano é o seguinte, ele manda as informações para o arquivo maior e na hora dele trazer no cartório é só um arquivozinho, um validador bem pequeno e isso possibilita que não haja uma saturação maior da nossa rede. E todo o Brasil estará mandando informações para o TSE. Prazo para entrega da prestação de contas é 1º de novembro de todos os candidatos, ainda aquele que for para o segundo turno. Em relação a esse, ele apresenta uma prestação de contas complementar. Terminou esse prazo, não apresentou o juiz, agora o prazo é de 3 dias, era 5, né? Deve providenciar, né? O cartório informa ao juiz, o juiz manda autuar. Uma novidade é que, depois da autuação, a unidade técnica faz uma análise, verificando as informações da Justiça Eleitoral, se há fundo verdade, se há fonte vedada, se é fundo partidário, origem não identificada, emite um parecer técnico dizendo se há ou não aquilo. O candidato é sempre notificado, né, para se manifestar. Não se manifestou, não se nomeou, pode ser o julgamento pela não prestação. Julgando pela não prestação, e isso não impede daquela análise técnica, se for verificado o recurso do fundo, fonte verdade origem não identificada, na própria sentença de não prestação, o juiz também vai determinar o recolhimento daqueles valores. Uma inovação em relação ao vice. Antigamente o vice, para prestar junto com o titular não apresentou, julgado não prestado, o vice está prejudicado e não pode resolver. Agora não. Se o titular não apresentar, depois do prazo da notificação, o vice pode apresentar separado, o sistema vai estar preparado para isso, de tal forma que nós tenhamos regularidade do vice e não regularidade do titular, se for o caso. Esse é o sistema que o candidato vai usar, isso foi em 2014, ele está sendo mudado, a gente está viajando para o TSE na próxima semana, 14 e 15, eu e Patrícia, é a chefe da seção de contas eleitorais, mas a cara dele é parecida com isso, o candidato baixa no seu computador e ali ele bota todas as informações e por aqui ele vai transmitir as informações, as parciais e a prestação de contas final à Justiça Eleitoral. O roteiro é esse, ele manda pela internet, recebe o recibo de entrega da internet, se tiver o EI, se não tiver o EI, a própria internet dá um aviso de erro e retorna para ele. Se tiver o EI, essas informações, elas já vão para o banco de dados da Justiça Eleitoral, de tal forma que na hora que o candidato mandar essas informações, tanto das 72 horas quanto das parciais, elas já vão ser divulgadas, tanto a sociedade quanto a Justiça Eleitoral já as terá. Então a gente já vai ter prestação de conta em tempo real sempre. Em relação à parcial, a mesma coisa, manda pela internet, não leva nada no cartório, se tiver o recibo de entrega, se não tiver, aviso de erro para ele, e ele tem de recaminhar. Em relação à final, o procedimento parecido, ele manda pela internet,
Da internet, ele recebe um documento chamado extrato de prestação de conta, dizendo que foi ao EI. Se não tiver o EI, volta o erro. Se tiver o EI, de posse desse extrato, ele vai pegar, juntar com documentos, extrato, comprovante de transferência de sobra, documentos do fundo partidário, e encaminhar ao cartório. No cartório vai ter um sistema próprio e vai validar ou não essa informação. Se tiver validado, dá o recibo de validade para ele, o processo está ok. Se não tiver ok, dá um aviso de impossibilidade, ou seja, a não recepção, nesse momento, implica em não prestação de contas se ele não regularizar. Aí é chamado o estado do juiz. O pessoal diz, mas o processo está tudo completo, está tudo em dia, está... E por que o juiz não poderia analisar esse processo? Porque a análise, o conhecimento, ele pressupõe a análise informatizada, os batimentos, de forma a realmente conhecer o processo. Então, não recebido nesse momento, ele vai ser notificado, não apresentou, não prestado. Uma outra novidade da eleição passada é o seguinte: antes, em 2012, o candidato mandava as peças, os formulários, lembra? Recurso arrecadado, mandava tudo lá e você tinha um processo. E agora, em 2014, esse ano, não teremos mais peça. Nós só teremos um formuláriozinho, extrato. Ora, então como é que o juiz, como é que os advogados, como é que os outros vão saber, o Ministério Público vai saber o conteúdo? Quem foi o doador, se foi João, foi Maria, e tem ali dentro, é através desse sistema, esse PCR relatórios. E é disponibilizado para o Ministério Público, para toda a Justiça Eleitoral e também aberto ao público. E aí você pode ter conhecimento de tudo que está por dentro da prestação de contas. Lá tem todas as informações das contas. Os cruzamentos de dados da Justiça Eleitoral é assim: nós recebemos informações voluntárias de doadores, informações de fornecedores, batimento da Receita Federal, as fontes vedadas, o extrato eletrônico, fiscalização de eventos, tudo isso vai para o banco de dados da Justiça Eleitoral e aí é feita a análise eletrônica desses dados e vai gerar justamente o relatório de exame. É um relatório padronizado e vai para o analista. No ano anterior, a norma ela não fala de opinativo técnico pela aprovação, desaprovação ou aprovação das contas. Em 2012 isso foi um problema muito grande. O pessoal da área técnica relatava as irregularidades, mas não opinava. E o juiz ficava sem um referencial, porque até então havia. Em 2014 o TSE, por meio dessa portaria, e pese a norma novamente não dizer que a unidade deveria opinar, por meio dessa portaria o TSE disse e sim, que o técnico deveria opinar pela aprovação e desaprovação, além de relatar a irregularidade. Esse ano não temos ainda essa norma complementar no TSE, não sabemos como vai ficar, se o técnico vai opinar ou não vai, né? Não sabemos, porque para o técnico opinar, o TSE, além da norma, ele tem de estabelecer os parâmetros, dizendo tal coisa é irregularidade grave, tal é mínima, isso aprova, entendeu? Para a partir daí o técnico fazer uma coisa objetiva. A análise técnica ela é objetiva, ela não pode ser subjetiva. Então só é possível opinar se o TSE disciplinar esses parâmetros. O procedimento técnico de exame ele é basicamente informatizado e ele é mais ou menos assim: sai a informação, por exemplo, aqui, formalização da prestação de contas. O próprio sistema vai lá, verifica a data do protocolo e diz, olha, ele apresentou fora do prazo ou não. Então tem os procedimentos que a gente chama informatizados, ele já vem no próprio sistema, o analista não precisa se debater com aquilo, porque o tempo inclusive é muito célere, muito rápido, vai ser um mês e alguns dias, e terão para os candidatos eleitos. E tem alguns outros pontos que são menores, e são análises manuais, ela do extrato. Então vai verificar o extrato, verificar o documento, etc. E aí, terminou meu prazo. Prestação de conta simplificada, sim, tem a novidade hoje, prestação de conta simplificada, né? A princípio parece algo assim muito diferente, mas não é, vocês vão ver que não. Qual o parâmetro da prestação de conta simplificada? É o seguinte, se for gastos até 20 mil, todas as prestações de contas com até 20 mil reais, sempre é modelo simplificado. Então aqui em Salvador, independente de ser uma cidade grande, se tiver menos de 20 mil, sempre o candidato vai optar pela simplificada. E nos municípios com menos de 50 mil eleitores, todos aqueles municípios que tiver menos de 50, independente da movimentação do candidato, e aí uma questão da norma, pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não vai ter isso porque o limite de gasto vai estar barrando isso, né? Não vai chegar a esse valor. Mas todas elas serão simplificadas. A prestação de conta simplificada, basicamente, ela só muda no sentido da análise.
Ela vai ser uma análise basicamente eletrônica, só ressalvando, a NPES ela ser simplificada, como disse a vocês, ela praticamente vai apresentar tudo e a outra apresenta, por meio da internet. Em termos de documentos, vai apresentar basicamente os mesmos documentos, e extrato, documentos do fundo partidário, né? São todos. E essa análise desses documentos vai ser necessariamente manual. Eu só posso analisar o extrato de forma manual, os documentos de forma manual. Então, é feita uma análise, chega a prestação de contas, é feita uma análise, a unidade técnica se manifesta sobre se há ou não irregularidade. Se houver irregularidade, necessariamente intima-se o candidato para se manifestar, sanear, complementar. Se não houver, sai para o Ministério Público. O Ministério Público também entende que não há irregularidade, ela vai direto para julgamento, não precisa diligenciar. Né? Ministério Público, unidade técnica entendeu que tem irregularidade, ou o Ministério Público entendeu, notifica primeiro o candidato. O candidato traz. Vamos supor, e trazendo aquela informação, o juiz aprecia. Se o juiz entender e aquilo ali já saneou, ele pega dali mesmo, ele decide. Tá certo? Agora, se ele entender e dar aqueles elementos não é possível, aí ele vai converter para o rito ordinário. Ou seja, a prestação de contas vai voltar para aquele rito completo e vai ser, né, mais um retrabalho nesse sentido. A análise técnica vai ver basicamente isso, eu vou passar rapidamente. Deixa eu ver, é mais assim interessante passar para vocês. Sim, em relação a doações estimáveis, a gente viu o impacto das doações estimáveis em relação às doações. Então, a necessidade, a norma fala de comprovação dos preços praticados pelo doador e sua adequação ao mercado. Eu sou contador, eu cobro geralmente R$1.000. Ele candidato, eu cobro 100, não pode. Eu tenho que praticar os mesmos preços que eu pratico no mercado. E isso vai ser muito interessante no sentido do impacto. Como eu disse a vocês, há uma tendência de subestimação do estimável para efeito de caber dentro do limite de gasto. Em relação à utilização de recursos próprios, a gente viu que o candidato só pode usar bens que estão no seu patrimônio. Mas o dinheiro ele pode usar? Ele pode usar os seus recursos próprios. Mas se ele utilizar esses recursos próprios, né, e a Justiça Eleitoral entender, porque pode ser que aquele dinheiro já estava lá na conta, no registro, está lá declarado, né, mas se não estava, a Justiça Eleitoral pode pedir para ele que comprove. Esse dinheiro que você usou, cadê ele, uma vez que não estava no registro, de onde foi, e ele terá de comprovar. Pode requisitar servidores, uma questão da jurisprudência do TSE, a lei não fala disso, no sentido de servidores, empregados, pessoas idôneas, tá? E aí o juiz eleitoral é bom já começar a pensar nisso, porque o prazo, como eu disse a vocês, é muito curto, principalmente aos eleitos, se isso aqui vai ser viável, como isso vai se processar. Possibilidade de delegação cartório para diligências, aqui a gente sempre recomenda, né, no sentido da celeridade do processo. Eu acho que já existe um provimento da corregedoria, se não houver, verificar essa delegação para o próprio cartório poder diligenciar o candidato e também fazer circularização para fornecedor. Circularização é você perguntar ao fornecedor e ao doador se aquilo que está na prestação de conta está correto. Também é a critério do juiz a circularização. Então, avaliar direitinho se é viável ou não fazer essa circularização. Outra coisa no sentido de, uma novidade também, se na prestação de conta tiver indícios de crime, cabe a comunicação aos órgãos competentes, né? Estava implícito, agora está explícito isso. Uma novidade em relação a esse ano é no sentido de que, na diligência, a unidade técnica, o juízo, ele deve privilegiar a oportunidade do interessado sanar, como identificando, olha, existe essa falha, como essa falha pode ser regularizada. Então, a Justiça Eleitoral vai dizer o que ela entende, e, por exemplo, não foi emitido o recibo. A Justiça Eleitoral, nota fiscal. A Justiça Eleitoral entende que para essa falha ser regularizada é preciso nota fiscal. Ou seja, não vai se dizer só existe irregularidade, mas é preciso dizer como aquele candidato, aquele partido, pode sanear aquela irregularidade aos olhos da Justiça Eleitoral. Então, isso é uma novidade, né? Vamos ver agora nos procedimentos que o TSE está disciplinando, como isso vai facilitar, vai ser viável para o cartório operacionalizar. Dissidente pode apresentar também prestação de contas, uma novidade, deve apresentar, inclusive, só que a responsabilidade é pessoal. Deixa eu ver mais. Prestação de conta retificadora, outra coisa interessante, o candidato retificou a prestação de contas, é feita uma análise para ver se a retificação foi pertinente.
E aí a unidade técnica vai se manifestar para o juiz. E o juiz vai entender se ele acata ou não. Se ele não acatar, ele vai mandar excluir do banco de dados da Justiça Eleitoral. E hoje, infelizmente, existem situações de você ver uma informação no banco de dados da Justiça Eleitoral, essas entidades aí, ONG, etc., buscam do sistema da Justiça Eleitoral as informações, mas muitas vezes as informações não batem, estão nos autos. Porque determinadas retificações impróprias que não foram conhecidas já foram recebidas lá, né? Ou determinados documentos foram aceitos e não foram retificados no sistema. Então, essa compatibilidade de sistema e autos, ela é fundamental e não havendo, o juiz pode mandar excluir o que está lá no sistema. Julgar os candidatos eleitos, a novidade agora é 3 dias antes da diplomação, antes era 8. A desaprovação das contas do partido, a aplicação de 1 a 12 meses ou desconto, é uma questão do desconto, na importância considerada como regular. Essa questão do desconto é uma questão bem interessante porque ela não está regulamentada como se fará esse desconto. A resolução de partido, ela regulamentou o desconto no sentido de que você determina o diretório superior e desconte. Se o diretório superior não tiver o dinheiro, você volta para aquele diretório municipal e aí ele é obrigado a pagar sob pena de enviar para a AGU. De tal forma que, em relação à prestação de contas dos partidos, houve uma efetividade maior. Antigamente eles aprovavam as contas, eu não recebo fundo partidário, tudo bem. Agora é determinado ao outro que recolha. Se o outro diz que ele não tem, volta para ele tem que pagar sob pena de ir para a AGU, inclusive os dirigentes também podem ser responsabilizados. Só em relação à prestação de contas eleitoral, isso não está ainda decidido como vai ser. Já estou terminando, só mais 5 minutos e eu termino, certo? Sanção a partir da desaprovação, assim, no caso de desaprovação de conta de candidato e tenha reflexo em relação ao partido, o partido também pode ser penalizado. O Ministério Público puxou no ano passado e ela está realmente na norma. Então, se ela é irregularidade e está na conta do candidato, ela provém de um repasse do partido, esse partido também pode ser sancionado. Agora, claro, ele tem que ser intimado a participar do processo. As contas aprovadas com ressalva não dispensam. Então, o juiz pode analisar determinada conta e entender que, pelo montante, é uma aprovação com ressalva. Mas, se houver fundo partidário, origem identificada, fonte vedada, obrigatoriamente tem que ser devolvido, ainda que a conta tenha sido com ressalva. No caso do candidato, é encaminhamento para o MP, todas as contas desaprovadas vão para o MP, né? Recolhimento ao tesouro de fontes vedadas notificadas não devolvidas, tiver recursos públicos do fundo partidário também devolvida. E em relação à ressalva, a mesma coisa. Contas julgadas não prestadas em relação ao partido. Perda do direito a receber do fundo partidário enquanto não regularizado. Recolhimento ao Tesouro Nacional, etc. Aí, dentro dessa conta julgadas não prestadas do partido, nós temos hoje uma novidade na resolução 23463, e fala de constituição, fusão, etc. de partido. Ela fala em contas anuais dos partidos, contas partidárias que forem julgadas não prestadas, implica a suspensão da anotação. Se isso ou não vai ser aplicado em relação a essas contas eleitorais do partido, não está ainda definido, né? Como isso vai ser. Em relação ao candidato, ele é impedido de obter a certificação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período. Então, leva 4 anos, vamos supor que no 3º ano ele apresente, mesmo assim ele fica mais 1 ano. Passou os 4 anos, 5 ele não apresentou, fica 5, 6, 7, até que preste, lembrando que aí, novamente, a questão da não prestação, né? Aquelas hipóteses que já falei para vocês, não ter recebido pelo sistema, de ele não ter apresentado. E temos uma novidade também agora, é o pedido de regularização. Ou seja, aquelas contas julgadas não prestadas, tanto de partido quanto candidato, transitou em julgado, eles podem vir à Justiça Eleitoral pedindo para regularizar. Tem todo um procedimento agora disposto na norma, e esse levantamento, tanto da inadimplência do partido quanto do candidato, só se fará depois de analisar esse processo, eventuais recursos devolvidos previamente, eventuais irregularidades havidas, o juiz determinado o cumprimento de sanção, terminou a sanção, aí o candidato ou o partido volta a estar apto. Não tem efeito suspensivo. E, por último, aqui, o plano de fiscalização que nós fizemos no TRE. No TRE existe um dispositivo no artigo 80 e amplia a possibilidade de fiscalização da Justiça Eleitoral desde o início do processo. A Justiça Eleitoral não precisa mais ficar passiva, ela pode ser ativa, ela pode colher cartazes, colher material impresso, fiscalizar propaganda, ou seja, ela pode montar um plano de fiscalização
obter esses elementos e jogar no sistema para confronto. Isso aí, claro, vai depender de cada juízo dentro das suas realidades, né? Envolve custos, etc. E aí tem mais um instrumento muito interessante, essa possibilidade hoje, essa ampliação da fiscalização. Temos as nossas fiscais eletrônicas, alguns juízos já, né, estão fazendo adestramento com todas as prefeituras do interior, o próprio TRE está fazendo, no sentido de solicitar todas as informações eletrônicas de nossos fiscais emitidas para candidatos e partidos. Vamos receber isso, botar na Justiça Eleitoral e vamos usar a prestação de conta dos candidatos. Intimações sempre ao advogado, sempre que tiver mais gente participando do processo, todos têm que ter advogado, vice-titular, etc., todos têm que ter representação processual. Uma novidade, o inteiro teor das decisões e intimações deve estar disponível na internet. Estamos fazendo essa adaptação em relação ao SADP. E por último, a unidade técnica do TSE, a norma diz que essa unidade técnica do TSE, a ZEPA, ela pode emitir orientações complementares. Então, aquelas orientações no sentido da análise, etc. Então, é possível que nós tenhamos, até agora não saiu, infelizmente, é possível que nós tenhamos algumas orientações sobre isso. Pronto. No mais, viu, tem outros slides aqui, eu vou deixar para vocês. A gente aí fala de alguma coisa, fala do calendário eleitoral, destaca, inclusive, a questão dos prazos, e até o último dia para a diplomação, e o último dia para o julgamento dos candidatos eleitos, tá certo? Traz algumas reflexões também para vocês aqui, no sentido do limite, da representação, né? Da vedação de origem estrangeira, nós já falamos, né? Nós trazemos também algumas coisas aqui, né? Para vocês, o opinativo, né? A desaprovação. Só 2 minutos eu passo para vocês, só passando para eles o que tem aí. Pronto. E aí também a gente faz algumas abordagens sobre o processo eleitoral, a natureza dele, inclusive é um processo de contas, e esse entendimento é importante para você operacionalizar e buscar, inclusive na jurisprudência das cortes de contas, alguns elementos, né, para esse processo. A gente fala da finalidade dele começa, né, e a gente traz assim o que é, como o relatório técnico é fundado, quais são as premissas que levam o relatório técnico, a famosa teia de aranha, né, o rabinho do elefante, aquela coisinha pequenininha, você botou isso no relatório, mas quando você puxa, está lá o elefante. Então a necessidade do relatório ter tudo, relatar tudo, ainda que o opinativo seja para aprovação, mas relatar tudo. E por último, a gente faz uma abordagem falando rejeição, poder econômico e abuso de poder econômico, né? Entendendo que o uso do poder econômico ele é lícito, né? Inclusive está provado que quanto mais dinheiro você bota na prestação de contas, você tem um resultado mais positivo, né? Hoje o candidato, se tiver 100 mil no seu bolso, ele pode tirar. E o João também tem o mesmo limite de 100 mil, mas não tem 100 mil, então ele tirou do seu bolso 100 mil, vai ter uma diferença em relação ao outro, mas esse poder econômico ele é lícito, e sim impedir o abuso e é justamente o uso fora desses parâmetros, né? A prestação de contas ela não tem esse objetivo de apurar abuso, poder econômico, ela não tem esse objetivo. O objetivo dela é verificar se foi cumprida ou não a legislação eleitoral, de forma que todos os interessados possam ter conhecimento. A sociedade, uma sociedade evoluída, o próprio fato de um candidato não gerir bem recursos próprios, talvez não capacite para dirigir recursos públicos. Mas, além disso, ao próprio Ministério Público, à sociedade, aos partidos, etc., e tendo conhecimento daquela situação, pode, se for o caso, entrar com representações próprias. Então, aqui tem essas comparações, tem algumas coisas aqui, algumas situações explícitas, e a norma diz que leva a abuso de poder econômico, apesar de ser impróprio, porque ela não é o foro adequado para dizer isso, mas não precisaria dizer, né? E nós temos aqui também o posicionamento do Gilmar Mendes, né, recente, né, semana passada, não essa semana, justamente se comprometendo no sentido de evitar esforços para que a análise das prestações de contas não seja um mero faz de conta, e realmente seja efetiva, etc. O TSE passou por um constrangimento muito grande nas eleições passadas nesse sentido, e há todo um empenho nesse sentido de dar uma maior efetividade ao análise. Deixa aqui para vocês, aqui também no slide vai ter dúvidas, aspectos técnicos de análise, é a seção de contas eleitorais do tribunal. E dúvidas em relação processuais é a corregedoria do tribunal e é a competente. Por último, essa questão eu agradeço a vocês, peço desculpa por ter passado o tempo, e é isso. E, infelizmente, às vezes a norma não é aquela que nós gostaríamos, mas, principalmente como justiça eleitoral, temos de fazer, cumpri-la, né, da melhor forma. Tá no carro? Obrigado.